It is a dangerous virus that one country warning women now not to become pregnant because of the risk. The virus targets nerve cells. Em uma semana, os casos confirmados de microcefalia no Brasil passaram de 508 para 583. It's the scourge of Zika, babies born with a devastating birth defect called microcephaly. That vector is the mosquito. The level of alarm is extremely high. The government here spraying the streets. Outbreak originating in South America and moving north. It has deployed nearly 250,000 troops to wage war with the insects. É uma cidade bonita, que tem um bem-estar, uma alegria, muita música, muito verde, muito azul. Uma população resiliente, uma população alegre, uma população receptiva, um valor de família, de cuidado, de atenção. A Bahia, ela tem as suas heranças de um período escravagista, de um período colonial, que aí vem heranças desde a religião até a arte, a cultura, né? A luta como a capoeira, a música como o samba. Toda sexta-feira tem a comida baiana em todos os restaurantes. Pânico, sobressalto e um desespero por não entender o que era aquilo. Na época tinha uma recepcionista que trabalhava aqui e a filha dela foi uma das primeiras a ter. E ela falava, nossa, Júlia tá toda cheia de bolinha, ninguém sabe o que é. Passou um tempo, as crianças começaram a chegar assim, as mães também referindo coceira. Vários profissionais tiveram que se afastar porque ninguém sabia o que era, então a gente não sabia se era contagioso ou não. Teve uma epidemia muito grande no início, mas todo mundo achava que era algo simples. Ninguém imaginava que teria essa repercussão, de que 9 meses depois desse surto, nós teríamos crianças nascendo com deficiência, com a síndrome congênita. Devastating birth defect. Alarm. Outbreak. A mídia, ela assustou muito a gente, todo mundo, profissionais, população em geral. E isso instaurou um sentimento de medo mesmo e pânico. E quando saiu a primeira publicação dizendo que essa microcefalia era para o Zika, isso deu uma preocupação muito grande, porque o número de pessoas infectadas pelo Zika era muito grande. Deu uma certa preocupação. Nossa população, a gente vai ter que se ocupar de cuidar. Muitas crianças deficientes nascendo de vez. Apesar de alguns falarem que é uma epidemia democrática, né, que acometeu ricos e pobres, a maior parte das famílias acometidas pela síndrome congênita do Zika são famílias que moram em bairros pobres, famílias negras. É a população mais marginalizada das políticas públicas. As discussões que eram feitas na época, muito voltadas para a mulher, para a responsabilização da mulher, a mulher que tinha que usar o repelente. Não se conhecia na época, né, a transmissão sexual do vírus. Então fica tudo nas costas da mulher. É justamente quando as propagandas dizem, ó, o Zika existe, o mosquito, né, a Aedes está aí, porque você não virou o pratinho da sua planta em casa. E aí você tá deixando acumular água. A culpa é sua. Dez minutos. Com apenas esse tempo por semana, você pode acabar com o Zika vírus. Em 10 minutos, você pode fazer coisas como tirar água parada de lonas e telhas, checar a bandeja atrás da geladeira e ver se os ralos estão acumulando água. 10 minutos podem salvar sua família do Zika vírus, que precisa de muito menos tempo para causar um grande estrago. Só que o Estado e a mídia não mostravam os grandes territórios esvaziados, abandonados, inclusive territórios públicos, que eles não fazem a manutenção, não higienizam, justamente para evitar esse acúmulo de água, que é o que vai fazer surgir o mosquito. Isso não é mostrado. É mostrado os problemas individuais. Então, a nossa Constituição de 88, quando ela diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, ela está falando disso. O Estado tem a obrigação de garantir saneamento básico para todos.
O ambiente social em Salvador é muito desigual. Andando por Salvador você percebe isso, né? As diferenças de arquitetura, os morros, as pessoas, né, em situação de rua e lugares que você passa muito luxuosos. E a partir do lugar onde você pisa, você conhece um Salvador completamente diferente. Salvador é a cidade mais negra fora do continente africano. As relações sociais, principalmente quando a gente pensa o marcador de raça, é vendido para o mundo que somos todos iguais. Quando nos contam essa história de que Salvador é essa cidade maravilhosa, receptiva, que todo mundo se dá bem, independente, né, de raça, cor e gênero, a gente acaba por acreditar nisso e não visualizar as opressões. O racismo, ele acaba sendo muito invisibilizado. Salvador ela é dividida em 12 distritos sanitários, sendo que dentro desses 12 distritos tem muitos bairros com características totalmente diferentes. Você olha para um lado da rua, você vê aqueles prédios enormes, cheios de segurança, cheios de proteção, cheios de conforto. E você olha para o outro lado da rua, tem as favelas, tem outras situações de moradia, tem muita vulnerabilidade social que vai afetar com certeza a saúde dessas populações. Toda a preocupação da ciência inicialmente estava com a etiologia. O que é que estava causando aquele desfecho? E óbvio, isso foi muito importante e necessário de ser esclarecido. Todavia, quando eu comecei a refletir sobre este episódio, ficou claro para mim que a maior consequência daquela epidemia era exatamente o segmento dessas crianças. Na saúde coletiva temos um viés muito grande por inclusão social. A decorrência, a consequência desta epidemia, ela é muito mais séria para as famílias que têm menos recursos. É tão complexo, tão especial, tão importante que a gente faz que às vezes é difícil de descrever. O projeto surgiu de uma ideia da professora Darcy diante do enfrentamento da epidemia do Zika e é um projeto de pesquisa, mas hoje também com a formação de pessoas com residência multiprofissional, com uma ênfase na primeira infância e na intervenção, na oferta do cuidado em saúde mental para cuidadores dessas crianças e de grupos de acolhida, também de estimulação para as próprias crianças na comunidade. Eu me ocupei de fazer um projeto que fosse centrado na atenção básica. Mas no caso desta população acometida pela epidemia, nós precisamos trabalhar para que elas se habilitem dentro das circunstâncias que elas têm. A atenção básica seria um lugar mais rico para permitir esta inclusão social do que o nível da especialidade. O nome inicial era Efeitos das Manifestações Neurológicas Congênitas. E era muito difícil para você chegar na comunidade e você explicar, nossa, o que vocês fazem? Não, nós queremos avaliar o efeito das manifestações. E aí, em uma discussão, ela propôs que deveria se chamar Projeto Desenvolvimento Infantil na Comunidade. Então nós esquecemos aquele nome complicado e começamos a trabalhar com o projeto DICA, Desenvolvimento Infantil na Comunidade. Nós somos o DICA. A gente vem há 2 anos pesquisando e estudando formas de como levar um cuidado a nível da atenção básica, justamente pensando nessa repercussão para o desenvolvimento. A biologia precisa se aproximar dos outros elementos que a gente chama contextuais. Então, nosso trabalho já tinha um olho para contexto. E a deficiência, a alteração neurológica congênita não tem como escapar. Houve uma necessidade de investigar como é que se estava o desenvolvimento infantil dessas crianças que foram acometidas pelo Zika vírus em comparação a outras crianças. Nós conseguimos contato do banco da vigilância epidemiológica do município, crianças que foram consideradas casos de alteração neurológica congênita. Na medida que nós as recuperamos, nós fomos às suas casas.
Casa das Famílias, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação do desenvolvimento dessa criança através da escala Bailey. A escala Bailey, ela vai avaliar a cognição, a linguagem, tanto expressiva, que é a forma como a criança comunica, a receptiva, é a forma como ela entende aquilo que está sendo pedido para ela, a motora fina, né, que é os movimentos mais finos de pensar objetos pequenos, de desenhar, e a motora ampla, que é o já andar, o pular, dependendo da idade cronológica da criança. A gente também faz uma avaliação da saúde mental materna e a gente também avalia o estímulo doméstico. Como é que está organizado aquele domicílio, como é que aquela mãe estimula aquela criança. A gente tem um respeito a avaliar cada criança, né? E não generalizar os resultados. É um espectro muito grande. A gente tem desde crianças que estão com um padrão de desenvolvimento muito próximo de crianças típicas e crianças que estão bastante comprometidas. Então, o objetivo é estimular essa criança para que ela tenha uma funcionalidade muito melhor socialmente. Ela consiga adentrar espaços, né? Consiga acessar a educação, por exemplo. Só que assim, tem vários outros desafios envolvidos nesse processo até chegar à casa da família. A gente está sempre perguntando aos vizinhos, explicando sobre o projeto, se fazendo conhecer. A equipe do campo é uma equipe bem animada, por mais que seja um trabalho cansativo, que sobem ladeira, sobem escada, né, que vão andando por toda Salvador, muito longe aqui do Instituto. Eles estão sempre animados. É uma equipe que tem uma boa energia. A gente está na fase de sistematização desses dados, análise, para a gente publicar, para entender um pouco como é o desenvolvimento dessas crianças, quais são os impactos, e informar a comunidade científica como é a característica dessa população em Salvador. Para fazer o barulhinho, bota a mãozinha aqui dentro, sem olhar. Embora eu esteja fazendo medidas muito importantes de cognição, motricidade e linguagem, eu não poderia apenas seguir essas crianças. Sabemos que a única coisa a ser feita no momento é a estimulação. E sabemos que os familiares estão abalados e muitos deles devastados emocionalmente. Então eu precisei fazer um projeto que contemplasse também esse aspecto ético, em que eu, ao estar acompanhando um desenvolvimento, eu estaria também fazendo a intervenção. Ele se divide em duas ações: o grupo de estimulação do desenvolvimento e o grupo de apoio psicológico. As nossas intervenções são todas voltadas para o ambiente comunitário, tanto para o ambiente doméstico da criança, quanto que para ela estar na comunidade com outras crianças. Os eixos do grupo de apoio psicológico, ele se ocupa de vida para o cuidador, mudanças que tiveram na vida dele. Quando nasce um filho com alguma questão, com algum comprometimento neurológico, sempre tem um processo de um luto dessa criança idealizada que não veio. É uma forma desse cuidador se sentir amparado, fortalecido, para não ser só mãe, que ela também possa exercer seus outros papéis. A maioria são mulheres, a maioria é da população negra, mulheres que precisaram deixar de trabalhar, mulheres jovens. Então o projeto também se ocupou disso, de cuidar do cuidador. E com relação ao grupo de estimulação, a gente tem atividades de vida diária, que vai contemplar como ajudar essa criança a se vestir melhor, como ajudar ela a se posicionar no banho, alimentação, o brincar. Então, como criar tecnologias do brincar com adaptações simples de recursos materiais para que ela possa estar acessando os mesmos brinquedos que as outras crianças. O desafio em comunidade é o desafio de trabalhar com o povo mesmo, assim. E que às vezes na nossa formação a gente aprende termos muito técnicos. Mas a gente precisa também estar no exercício de pensar como que eu vou traduzir isso para as pessoas, como que eu vou fazer junto com elas e não para elas. Que o nosso objetivo não é só ir lá até a casa da família, fazer a pesquisa e pronto. Nós temos uma responsabilidade social com essas famílias. Das intenções da professora Daci é que assim, a gente vai ficar durante um ano com a intervenção. E o grande desejo dela é que a própria atenção básica reconheça esse cuidado como um cuidado possível de ser feito na atenção básica, como que eles podem também estar respondendo a esse cuidado para essas famílias que precisam ser vistas também na atenção básica, não só no serviço especializado. O DICA faz uma demarcação muito importante do papel da atenção básica no processo de desenvolvimento dessas crianças. Não dá para só olhar, não dá para só medir, é preciso também intervir.
Então a gente espera que as nossas conclusões virem políticas públicas. O primeiro movimento é entender que essas crianças são crianças. E sendo crianças, elas têm o direito de acessar todos os serviços que são ofertados para as crianças nesse período. Então, uma mudança muito necessária é o apoio psicossocial, porque a comunidade inteira, que ainda está muito voltada para a cultura do estigma, da deficiência, como essa comunidade vai incluir essa criança? Como é que está o parquinho? Como é o acesso para a casa dessa família? A gente sempre acreditou que o lugar da criança com deficiência não é no serviço especializado, é na comunidade, é na casa dela, é poder ir num posto de saúde e ser atendida bem como qualquer criança. O território é tudo para o Projeto DICA. Todo o trabalho, a coleta é domiciliar, a intervenção é na área. E nós pretendemos que os resultados sejam também discutidos com as pessoas da área, porque o Projeto DICA, ele é um projeto de saúde coletiva, ele é um projeto de atenção básica, ele é um projeto sintonizado com os princípios do SUS, com a universalização do cuidado.